Olá, pessoal. Segunda edição, pode matricular, número 2. Hoje eu estou aqui com o Vitor Arantes, graduado em Letras e Pedagogia, com especialização em Língua Portuguesa, mestrado em Educação, professor da Rede Pública de Ensino, professor e coordenador universitário, palestrante, escritor, ex-diretor de CIEP, enfim. Tentei listar aqui toda a trajetória aí do professor Vitor Arantes, 39 anos de experiência, atualmente atuando na gerência de resultados de aprendizagem da Secretaria Municipal de Educação. Resume bem aí, Vitor? Rodrigo, ficou ótimo, está tudo certo, ficou muito bom, obrigado. Olá a todos. Bem, quem for ver aí tem uma coisa aí similar, Rodrigo Arantes e Vitor Arantes. O Vitor é meu irmão, baita do orgulho que eu tenho aí do meu irmão, profissional aí com uma vasta experiência na área de educação, e aí poder conversar agora aqui com ele para trazer aí para o Pode Matricular, edição número 2, falando sobre o seguinte tema: avaliação é ferramenta de trabalho do docente ou método de classificação de alunos? Né? Listei, preparei algumas perguntas aí para o Vitor, meu irmão, mas também professor Vitor, para falar um pouquinho aí sobre esse volta às aulas. A gente ouve muitos alunos falando, né? A gente ainda está aqui nessa quarta-feira, ainda de quarta-feira de cinzas, né? Retornando aí do carnaval, mas início desse ano letivo, os alunos estão falando ali, caramba, como é que deve ser aqui? Como é que vão ser essas provas? Enfim, antes de falar das provas ali, que a gente vai entender se é avaliação ainda de trabalho do docente ou se é um método de classificação dos alunos. Vitor, nessa volta às aulas aí, como é que o professor ele pode atuar na integração, principalmente dos novos alunos, né? Agora, todo mundo voltando aos poucos, em algumas escolas, ainda essa semana de carnaval, pós-carnaval, né? Quinta e sexta-feira, ainda vai ser ainda de folga, mas algumas outras escolas já com aulas na quinta e na sexta. E como é que funciona isso? Qual é o papel do professor nesse período de integração, principalmente dos novos alunos, né? Ainda chegando na escola? Como é que o professor pode atuar para que esse ingresso dos alunos, essa chegada dos alunos, seja com o melhor acolhimento possível? Para começar o papo, olá a todos, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço por estar aqui. Rodrigo é meu irmão, eu sou o irmão mais velho dele, então de vez em quando, se rolar aqui, ao invés de Rodrigo, meu irmão, por favor, entendam. Sim, nós estamos há menos de 10 dias letivos, né? Isso contando se as escolas, com as escolas que vão voltar, né, na quinta e sexta, aí vão ter aí 7 dias letivos mais ou menos. E tem escola que sem aulas de semana, e os professores só voltam semana que vem, enfim. De todo modo, menos de 10 dias letivos para todo mundo. E é um momento que depende também muito da etapa de escolaridade, né, mas de modo geral, para os mais novos principalmente, é uma etapa muito... eles ficam ansiosos, sejam aqueles que estão indo para uma nova escola, sejam aqueles que já estavam numa etapa anterior na mesma escola e passou para a seguinte, porque sempre tem algum colega novo, sempre tem alguma coisa diferente, professores novos, então isso causa uma certa ansiedade, mas também causa um pouco de ansiedade também no professor, de modo distinto, claro, mas também que ele quer conhecer a sua turma, quer saber o que eles já aprenderam, digamos assim, ao longo das etapas anteriores, dos anos de escolaridade anteriores, e o professor precisa, que é um momento que a gente, assim, normalmente as escolas preparam, a gente não dá matéria nova nesses dias, porque realmente, primeiro que os alunos estão chegando, alguns demoram para voltar, dizem que no Brasil a vida começa após o carnaval, então é mais ou menos isso. Então, não tem isso de matéria nova, digamos assim. As pessoas estão recebendo os alunos, gravando seus nomes, observando atitudes, comportamentos, e é um processo inicial dessa aproximação. Os alunos também estão conhecendo os professores, de modo que eles estão observando, eles sabem que os professores são diferentes, por mais que seja uma mesma escola, né? As regras do ano passado permanecem, mas o professor mudando a forma de levar esse ano letivo, a organizar a sala, organizar o ano letivo, vai ter aí algumas nuances, algumas características, né, diferentes do ano anterior. Então, é um momento de aproximação mesmo, de chegar junto, de se conhecer, porque será um ano de no mínimo,
200 dias letivos que eles estarão aí juntos, trabalhando juntos, com o professor direcionando as atividades que serão propostas, né, propondo as tarefas, e os alunos ali com um comportamento que esperamos de receptividade, participação, para que o ano flua de modo bacana, de modo adequado, e ao final do ano todos estejam felizes. Legal, legal. É que a gente, pensando aqui pelo meu lado mais comercial, de fazer matrícula, né? A gente fica muito preocupado nesse início sobre a chegada dos alunos, para a gente causar sempre uma boa impressão, né? E aí, obviamente, a gente fez todo um trabalho para criar uma base de alunos dentro da escola, e depois a gente vê essa continuidade acontecendo com o professor, e, obviamente, muitos dos professores também estão se adequando, se adaptando, tem professores novos chegando, e fica sempre uma dúvida assim, caramba, como é que a escola, né, ela lida com isso, com a chegada de professores novos que também estão se adaptando, com a chegada de alunos novos que também estão se adaptando, com os alunos antigos que estão se adaptando também àquela nova situação, e de caramba, é uma enxurrada de sensações ali de tanta gente, e a gente, como é que a gente na escola, a gente pode trabalhar isso da melhor forma possível, para que todos possam aproveitar esses momentos iniciais, de se integrar à escola e conseguir iniciar um trabalho ali de maneira o mais uniforme possível, Vitor? Essa ambientação inicial ela é fundamental para as dezenas e dezenas de semanas que teremos pela frente até chegarmos a dezembro. Bom, a gente não pode deixar de mencionar, nesse momento inicial, é necessário que o professor organize com seus alunos algumas notas na sala de aula. Ainda que algumas coisas sejam da própria escola, isso precisa ser evidenciado. Nossa escola tem essas normas, essas regras, né? Existem algumas normas que vão também ser do professor, da sala de aula dele. Então, essas regras precisam, as da escola precisam ser reforçadas em sala. Algumas coisas que o professor vir como importante vai precisar construir ali com seus alunos, porque nós falamos muito que a escola ela é um lugar, precisa ser um lugar acolhedor. Um ambiente adequado para o trabalho, né? Tanto do professor quanto do aluno. É claro que sim. Acho que a escola precisa ser um ambiente que a gente deva gostar de estar ali, se sinta protegido, acolhido, né? Então, a gente precisa deixar essa organização, não só física, né? Que é, no caso, mesa, cadeira, né? Não só isso, mas as outras questões que perpassam pela sala de aula, pelo trabalho do professor, precisam estar bem claras para que todo mundo se comprometa também com o processo de aprendizagem. Acho importante, muitas das escolas fazem, uma reunião inicial com os responsáveis, algumas escolas realizam isso. Isso é um momento também interessante, principalmente quando, por exemplo, mesmo sendo a mesma escola, um aluno que saiu do 5º ano foi para o 6º, principalmente nesse momento de, digamos, rupturas, né? Do infantil para o fundamental, do fundamental 1 para o fundamental 2, que os pais também precisam se sentir acolhidos. A gente precisa também acolher os pais, porque alguns pais são ansiosos, alguns pais são, sim, comprometidos com o desenvolvimento do seu filho, então eles também precisam entrar nessa ambientação, não só os alunos, não só os professores, mas também os responsáveis. Então, é importante que a escola crie um movimento de conhecimento mútuo, de interação, de ambientação, em que algumas normas, as normas fiquem claras, para que todos saibam como estamos começando e como desejamos terminar. E nesse processo inicial de ambientação, é preciso que a gente sinalize para o período, que agora a gente está vivendo o período ainda, e vai viver aí durante mais 2, 3 semanas, mais ou menos, de avaliação inicial desses alunos, né? Que conhecimentos eles já construíram, que competências e habilidades eles já dominam, para que para que o professor, para a escola, poder pensar seu plano de ação para o ano letivo.
Agora, sim, no dia a dia, nesse processo inicial, a escola pode promover algumas questões, pode fazer algumas gincana não, que aí demanda um pouco mais de conhecimento, mas algumas dinâmicas para que haja uma interação. É importante até para os alunos novos na escola principalmente, ou naqueles bem pequenos. Por exemplo, um exemplo que se faz muito é sair com a turma e mostrar os espaços. Aqui tem a direção, aqui eu tenho um banheiro masculino, banheiro feminino, aqui é o pátio. Enfim, andar um pouco pela escola, como se fosse uma excursão dos alunos pela própria escola, né? Principalmente para os alunos novos, que estão chegando naquela unidade escolar. Como às vezes é difícil você tem uma turma com 30 alunos, aí só 5 são novos. Vai excursionar só com os novos? Não, sai com todo mundo. E aí também os coleguinhas vão apresentando a escola para os novos coleguinhas. Meu irmão ficou mudo. Perdão. Eu trabalhei algum tempo atrás numa rede de escolas e um dos eventos que tinha nesse ingresso aí dos alunos era de trazer os pais, de apresentar a escola, de propor atividades que gerassem integração tanto dos alunos quanto dos pais. No final das Importante. contas, vão estar ali interagindo ali naquele momento e, queira ou não, a família é fundamental também no processo de aprendizagem. Então, tudo que permita a interação de todos, eu acho que é muito favorável. E assim, deixa claro para os pais, por exemplo, se já tiver um calendário para o ano, é perfeito em termos de provas, em termos de reuniões de pais, que isso possa ter passado nesse momento para os pais, né? Para que eles se sintam ainda mais seguros. É verdade. E aí teve um movimento que eu notei nesse retorno dos alunos, obviamente, sempre aquela, às vezes, insegurança do aluno, misturado com a alegria de retornar e de rever os amigos e tudo mais, mas eu notei nesse início de aulas, muitos alunos pelos corredores falando sobre a questão da prova. Caramba, será que aqui a prova é difícil? A prova é muito difícil aqui nessa escola e tal, e eu achei uma preocupação estranha, porque a gente está começando o ano letivo, obviamente, avaliações vão ocorrer, mas o aluno recém-ingresso aí, acabou de iniciar na última semana as aulas, ele já preocupado com a prova efetivamente. E aí eu fiquei me perguntando uma série de coisas a respeito desse processo de avaliação do aluno, né? A prova, professor, e aí por isso até a proposta desse tema de avaliação é uma ferramenta do trabalho do professor ou é um método de classificação dos alunos? Talvez seja um misto, mas uma das coisas que eu fiquei me perguntando é: a prova ainda é uma boa ferramenta de avaliação do aluno? Vamos lá, vamos por partes. A gente não pode dizer que a prova é um método. Ela até pode fazer parte de uma metodologia de trabalho do professor, da escola em que o aluno está matriculado, enfim. Agora, provas e testes, seminários, enfim, feiras culturais, elas são instrumentos de avaliação da aprendizagem, né? Porque a avaliação da aprendizagem nada mais é do que o professor reunir elementos do desenvolvimento do seu aluno ao longo de um determinado período, né? Um mês, 2 meses, um bimestre, um semestre, um ano. Ele reúne elementos que foram observados ao longo do trabalho, né, da ação docente dele, como esse aluno se comportou diante dessas atividades, das propostas de atividade, das provas, inclusive. Então, a avaliação é isso. Ela vai fazer uma análise crítica do desempenho do aluno ao longo de um processo de ensino. As provas, as pessoas falam, porque a prova é um instrumento tradicional. Sim, a gente for olhar a história da educação e a gente vê, numa concepção tradicional, as provas são realmente uma ferramenta bem forte ali, quando a gente fala em avaliação, fala em prova, numa concepção tradicional. Ainda que eu não veja hoje, a prova é tradicional. Esse tradicional me remete muito hoje à memorização e à decoreba. Aprender tem a ver com memória, ok. Mas eu não posso pensar uma prova que, ainda que tenha uma questão ou duas que faça o aluno buscar pela memória algum fato, mas sempre aquele fato, não me basta o aluno saber
de cabeça, de memória, aquele fato. Eu preciso que ele tenha compreendido aquele fato. Saber o que foi a assinatura da abolição da escravatura é um dado de memória. Mas o que significou aquilo no contexto histórico onde ele aconteceu? A memória só não é suficiente. Eu preciso ter uma compreensão daquela questão dentro do contexto histórico em que se deu. Então, as provas elas precisam ser construídas, e elas são instrumentos importantes quando são adequadamente construídas, elas são importantes para verificar que comportamentos, que habilidades, né, o meu aluno consegue fazer com facilidade, com pouca facilidade, ou não consegue fazer. Porque é a partir do processo de avaliação eu identifico que questões precisam ser ajustadas. Porque, ainda que muitas pessoas digam que a avaliação tem como função aprovar e reprovar, isso não é fato, não existe a função da avaliação, não é aprovar ou reprovar o aluno, longe disso. A avaliação ela vai fornecer, esse é o objetivo, a avaliação vai fornecer ao professor, à escola, elementos para serem pensados, para que se pense o processo que está acontecendo ou que aconteceu. Mais o que está acontecendo do que o que aconteceu. Porque o que aconteceu parece assim, acabou e agora nada vai poder ser feito. Então, é muito mais importante essa avaliação processual, que a gente chama de formativa, né? Porque eu vou diagnosticando onde estão as falhas, ou possíveis falhas, ou problemas, para poder pensar formas de lidar com isso e avançar. Porque a finalidade maior da avaliação é levar o aluno a aprender, é levar o aluno a alcançar os objetivos de aprendizagem que foram preparados pelo professor e pela escola no início do ano letivo. Agora, sim, a avaliação ela pode levar à reprovação? Não, ela nem leva, mas entendo, claro, que a partir da avaliação que a escola, ao final do ano, por exemplo, vai dizer esse aluno vai ser aprovado, esse aluno não vai ser aprovado, né? Mas a função da avaliação não é essa, ainda que essa análise crítica do desempenho dos meus alunos possa levar a escola, ao professor, a dizer esse aluno aqui tem condições de avançar e esse não tem, vai ter que refazer esse ano de escolaridade. E claro, aí? Eu fiquei só com uma dúvida sobre essa questão agora de... Então, qual é a importância da avaliação no contexto do trabalho do docente? Né? Já que ela não é a melhor medida de avaliação do aluno, então, o que está no cerne ali da avaliação no contexto do trabalho daquele professor que vai coletar ali os dados daquela prova ali? Vamos lá. As provas e testes, eles podem acontecer? Podem. Aliás, quanto mais o aluno avança nas etapas de escolarização, isso é um fato, o professor tem menos contato com ele ao longo da semana, em termos de hora e de dia. O professor de educação infantil está com aquele aluno algumas horas todos os dias. No ensino fundamental 1, a mesma coisa, algumas horas todos os dias. Quando você passa para o fundamental 2, né, a segunda etapa do fundamental, você vai ver que o professor está menos tempo com aquele aluno, seja em dias, seja em horas. Língua portuguesa, por exemplo, dependendo da rede, né, são mais ou menos aí 5 tempos, 50 minutos por semana. Matemática também, e as outras vão caindo, né, para 3 tempos por semana. Então, imaginemos um professor que veja uma turma 3 tempos por semana. Ele tem outras turmas. Então, ele vê outras turmas. Então, ele tem muito mais alunos do que aquele professor que trabalhava com uma única turma ao longo da semana. Então, esse professor de português, matemática e tal, ele vai ter outras turmas. E talvez esse olhar mais qualitativo do processo possa se perder um pouco, ele precise do apoio de uma prova, de um teste. Mas entenda, prova, teste, seminário, feira, todos são instrumentos que vão ajudar o professor a perceber. Numa feira cultural, por exemplo, o trabalho normalmente é feito em grupos. Então, o professor vai avaliar o desempenho do grupo. Numa prova, as provas muitas vezes são individuais. Você verifica o desempenho do seu aluno de modo individual, ainda que possa existir uma prova em dupla, uma prova de consulta, enfim. São várias formas de você ir organizando o seu trabalho pedagógico, buscando extrair o máximo de informações
da turma e dos alunos ao longo do processo, para que a sua análise seja a mais consistente possível. Porque aprovar ou reprovar um aluno é uma coisa séria, né? Imagina você aprovar um aluno que não demonstrou condições de avanço, está numa escola que ele vai avançar, mas a escola não vai dar suporte para ele aprender o que ele não aprendeu, né? Isso é complicado. Também reter um aluno que poderia ter avançado, né? Também é uma coisa muito séria. Então, esse processo de essa avaliação causar, né? Ter por consequência algumas vezes a questão de aprovar ou reprovar o aluno é uma questão muito séria. Agora, então, assim, as ferramentas de avaliação, os instrumentos de avaliação, eles são todos válidos. Eles precisam ser pensados pelo professor, junto com as normas da escola, se é uma rede privada, se é uma escola privada, se é uma escola privada dentro de uma rede de escolas privadas, se é uma escola do município, que município. A gente tem uma lei federal, que é LDB, e nós temos outras questões. Por exemplo, as escolas municipais, as secretarias municipais de educação, elas organizam, a partir da LDB, algumas resoluções, né, que vão balizar o trabalho, que vão ajudar o professor a ter um norte do que esse governo, essa prefeitura, essa concepção de ensino, essa política de ensino seja nas escolas e nos seus alunos. Né? Então, agora, a avaliação ela é um processo ad eterno, enquanto relação professor-aluno, né, ela não para nunca. Ela acontece no começo do ano, né, e a gente tem ali uma avaliação diagnóstica. É a partir dessa avaliação diagnóstica que o professor vai efetivamente organizar o seu trabalho. Não que esses dias iniciais não tenham sido organizados, mas eles foram organizados exatamente para o professor poder conhecer a sua turma, conhecer o seu aluno. A gente tem uma avaliação diagnóstica, que é essa avaliação inicial. É a partir dela que o professor busca elementos para poder construir o seu trabalho ao longo do ano. Bom, construir o seu trabalho para o ano, né? Ele precisa executar esse trabalho. Ele vai executar esse trabalho, e a avaliação ela precisa estar presente também, porque quando eu trabalho, eu preciso saber se o meu trabalho, se a minha ação pedagógica, no caso do professor, se essa ação pedagógica está ajudando meus alunos a alcançarem os objetivos que eu previ lá a partir da avaliação diagnóstica. A gente tem uma avaliação formativa, um processo contínuo eu vou junto, né? Eu estou executando o meu plano de ação pedagógica e eu estou avaliando se o meu aluno está acompanhando o trabalho, se ele está desenvolvendo as habilidades e competências que foram pensadas inicialmente. E essa avaliação formativa, contínua, processual, ela vai me identificar até, porque eu posso ter pensado um plano de ação em que alguma coisa poderia ser melhor ou poderia ser diferente. Como eu tenho essa avaliação processual, contínua, é onde eu consigo, quando eu consigo identificar possíveis falhas, seja na minha ação, seja no próprio desempenho do aluno. E aí, é a partir dessa avaliação formativa, contínua, que eu vou ajustando o meu plano de ação. E aí, ao longo do ano, normalmente organizado em bimestres, né, a gente vai fazer a avaliação somativa, que é a avaliação que ela vai classificar o aluno. Quer dizer, esse avançou pouco, esse avançou muito, esse não avançou. Não avançar é mais complicado. Todo mundo acaba avançando. Basta saber, a gente só tem que saber em que medida ele avançou ou deixou de avançar como a gente esperava. Então, a avaliação ela é ferramenta fundamental no trabalho do professor. Então, eu planejo quando eu penso, estudo, discuto em cima de uma realidade, eu estou planejando. Quando eu começo a organizar no papel, quando eu tenho um documento, um plano, um projeto, aí eu tenho o plano em si, né, que é o documento. E aí, esse plano vão constar os objetivos e habilidades. Eu espero que o meu aluno desenvolva. Esse conjunto de habilidades vão me dar algumas competências importantes para que o aluno avance. E eu preciso, como eu vou
processo de avaliação precisa estar explícito no meu plano. São somente provas, são provas de teste, são trabalhos. Isso precisa ficar claro no meu plano, porque o meu aluno precisa saber disso. Olha só, ao longo do ano a gente vai ter trabalho em grupo, a gente vai ter prova, vai ter teste. Os pais precisam saber também que é importante que todos falemos uma língua aqui, uma linguagem, né, de modo que a gente se conecte com o aluno e com a família dele. Ó, isso aqui está posto, isso aqui que vai ser executado. Ajustes serão feitos ao longo do ano, mas o plano base é esse aqui. Então, a avaliação ela vai permear todo o trabalho docente, não tem jeito. E, ao final das etapas, vamos dizer, ó, esse aluno aqui, no primeiro bimestre, ele foi, aí depende. Acho que ela vai dar nota, 8, 7, 6, né, ou vai dar conceitos, e aí tem NB, B, I, enfim. Agora, é interessante que mesmo essa classificação que a gente chama de avaliação somativa, que ela classifica o aluno, né, ela classifica o desempenho do aluno, comparando o desempenho dele com as ações que foram propostas para aquele período. Essa avaliação de bimestre, ela ainda me permite melhorar algo ou mudar algo para o bimestre seguinte, diferente da finalização mesmo do ano letivo, quando o processo avaliativo ele vai dizer, se for o sistema de aprovado ou reprovado, ela vai dizer se esse aluno foi aprovado, esse aluno foi reprovado. E o sistema fizer uso dessa organização de reprovar e aprovar, a avaliação é que vai dar essa base. O processo avaliativo é que vai dar essa base para essa sentença, digamos assim, para esse julgamento final, digamos assim, do desempenho do aluno. E, Vitor, não sei se é fácil de responder essa pergunta, mas existe uma alternativa para fazer o aluno perder o medo da prova? Porque, em geral, os alunos têm medo de fazer uma avaliação, de serem classificados como alunos ruins ou alunos que não estão performando, em especial, talvez nas séries iniciais ali, dele não ser aceito em determinados grupos porque ele não é um bom aluno, e nas séries finais ali, já pensando em Enem ou em performance em cursos militares, dele fazer uma prova, ele não ter um bom desempenho, ele já ter uma projeção de um mau resultado que vai fazer com que ele não performe como a família espera ou não gere um determinado resultado. Eu acho que a união desses fatores faz com que o aluno tenha medo da avaliação. Existe uma alternativa para que o aluno encare a avaliação não com medo, mas assim, como uma possibilidade de estar se provando para que ele possa seguir evoluindo? Como é que faz para o aluno perder o medo de fazer uma avaliação? Olha, eu vou ser bem prático. Eu acho que não perde. Porque, na verdade, é do ser humano o desconforto de saber que alguém está olhando para o seu trabalho. Então, eu penso que perder isso não perde. A gente pode conseguir criar um ambiente que fique mais confortável, né? Mas dizer que fazer uma prova, fazer um teste, apresentar um trabalho, participar de uma feira cultural, pedagógica, enfim, que isso não gere um certo estresse, digamos assim, um processo de ansiedade, porque você sabe que tem um professor ou um grupo de professores que está olhando para o seu desempenho. Ele vai analisar o trabalho que você está apresentando, seja ele escrito, seja ele oral. Então, isso tende a causar um certo estresse, de um modo geral, né? O que a escola precisa fazer, o professor precisa fazer, é criar um movimento de que ele entenda que esse momento de ser observado não é um momento específico da escola, só da escola. A gente é analisado muitas vezes em vários lugares. A gente e não só pelo professor. A gente tem o nosso colega que também está nos analisando. A gente também analisa o nosso colega. Então, mas assim, é que a prova, o teste, o seminário que for, né, ele é uma coisa que formaliza, né? Faz algo fica mais concreto, digamos assim, concretiza o processo de, olha só, você vai fazer isso porque você vai ter uma nota ao final disso, né? E isso, então esse processo de você
em algum momento desse processo, receber uma nota, uma menção e tal, isso gera, caramba, porque nem sempre também a nota ou a menção, o conceito, ele reflete exatamente o esforço do aluno. Não necessariamente. A gente pode ter, porque a gente tem que entender que o processo de sala de aula, o dar aula, o pensar a aula, o executar a aula, o avaliar o processo de desempenho dos alunos, existem algumas variáveis bem subjetivas. Então, o aluno pode ter estudado muito e na prova ele ficou tenso, ficou nervoso e algumas coisas. Ou esse aluno, ele sabe, ele é muito bom, ele compreende muito, mas tem uma dificuldade de construir o texto, né? E aí também o professor precisa perceber isso para ver como a escola pode se movimentar para facilitar, né? Essa questão da expressão escrita, porque a expressão escrita é algo que não é fácil para muita gente até que sabe muita coisa, mas na hora de passar para o papel tem essa dificuldade. Então, assim, a questão do receio da prova, né, de causar um estranhamento, um desconforto, eu penso que isso seja algo natural de nós, seres humanos. Porém, é preciso que exista nessa relação professor-aluno uma questão de confiança. Confiança para que o ambiente fique um ambiente agradável, para que o aluno fique o mais confortável possível para fazer a sua prova, o seu exame, a sua prova, o seu teste, que são exames, né? Mas, assim, o desconforto, ele acontece em maior grau para alguns alunos, em menor grau para outros alunos. Mas o desconforto, ele é do ser humano de se sentir incomodado do outro estar, de você produzir uma atitude, um comportamento que vá provocar no outro uma análise sobre esse desempenho seu. É um desconforto normal, só não é normal se for demais. Se isso causar muito bloqueio, se isso causar transpiração, se isso causar ânsia de vômito, enfim, aí essas questões físicas, isso aí precisa ser ainda mais visto, revisto, atacado, porque a gente não quer que o aluno faça uma prova com dor de barriga, suando, a ponto da... eu já vi isso, alunos que fazem prova e a mão sua tanto que a prova quase que se desfaz na mão dele. Então, isso não é uma coisa normal, não. A ansiedade é normal? É normal. A vida provoca na gente ansiedade. Alguns desconfortos são normais? São normais. Principalmente se você pega uma prova em que você pega uma questão e você, caramba, esse assunto eu não estudei tanto, não domino tanto. Vai ficar um pouco desconfortável para você responder. Mas nada que interfira num processo na saúde mental ou física do nosso aluno. Perfeito. E aí, pensando nessa ótica aí da avaliação e da importância dela para esse progresso do aluno, eu queria saber, professor, como é que você enxerga o papel da avaliação na promoção da aprendizagem desses alunos? E aí, olhando a promoção de duas formas. Primeiro, como você enxerga a avaliação nesse papel de ele ir avançando, né, no processo mesmo de aprendizagem ali dentro daquele ano letivo e no processo de promoção dele de um ano para o outro, né, que a gente tem a reprovação, a dependência. Nesse cenário aí, nesse contexto, como é que você enxerga a avaliação na promoção da aprendizagem dos alunos aí? Levar o aluno a aprender, o professor Carlos Cipriano Luquezzi quem afirma isso, dentre outros, tá? A finalidade maior da avaliação precisa ser a garantia da aprendizagem dos alunos. O professor ele trabalha para o aluno aprender. Eu não posso criar um professor que trabalhe para o aluno não aprender. Não, nós trabalhamos para o aluno aprender aquilo que o sistema, aquilo que a escola, aquilo que o professor entende como importante de ser aprendido, habilidades importantes de serem desenvolvidas pelos seus alunos. Então, quando eu tenho um processo avaliativo bem estruturado, em que eu consiga observar, por exemplo, que alunos não estão dominando as 4 operações, por exemplo.
Se eu preciso, porque se eu estou trabalhando as 4 operações, é porque o sistema me diz que isso é importante, é porque a escola me diz que é importante, e é porque também eu penso que isso seja importante para o aluno saber. Então, eu vou trabalhar para que o aluno aprenda as 4 operações, compreenda. Se eu consigo identificar que o aluno não está aprendendo, ou nenhuma delas, ou alguma delas, eu preciso buscar estratégias para garantir que ele aprenda. Porque se eu estou ensinando, é porque isso eu vejo isso como importante. Se é importante, ele tem que aprender. Então, eu vejo a avaliação como um instrumento fundamental para dar ao professor um olhar sobre a sua realidade, sobre a sua turma, sobre os seus alunos, o que eu estou trabalhando, por que eu estou trabalhando, aonde eu quero chegar com esse trabalho e o que está faltando para que eu, com os meus alunos, cheguemos aonde eu pensei lá em fevereiro. Eu quero chegar a dezembro num certo ponto, né? Esse ponto ele é planejado em fevereiro. Então, é a avaliação que vai me dando instrumentos, me dando detalhes desse processo, como ele está caminhando, para que eu possa promover ajustes, para que eu possa, se é um ajuste da turma inteira, porque, por exemplo, eu posso estar ensinando para meus alunos as operações. Só que já foi-se o tempo do arme fetui o tempo inteiro. Até tem o arme fetui, mas a matemática provoca muito mais o aluno a ler o problema, identificar o que é cobrado, e a partir dali ele vai fazer o cálculo. Se o aluno tem dificuldade de leitura e compreensão, não adianta as 4 operações. Ele sabe as 4 operações, mas ele tem dificuldade de compreender que operação e quando ela é empregada. Então, o que vai dizer isso, quer dizer, ele precisa perceber se o aluno não está aprendendo, por exemplo, uma das operações não está empregando corretamente. Por quê? É porque ele tem dificuldade nas operações em si, ou existe uma outra ou outras habilidades que precisam ser trabalhadas para que ele aprenda adequadamente as 4 operações. E quem faz isso, quem provoca isso no professor, essa reflexão crítica desse trabalho, é o processo avaliativo. Então, com a avaliação, eu vou mirando na aprendizagem. Eu quero que meus alunos aprendam isso aqui. Aprendam o que é fundamental desse ano de escolaridade para que ele possa avançar. Quando eu digo fundamental, porque alguns alunos, eles vão mais à frente, outros vão um pouquinho atrás. Isso é normal. Ninguém vai chegar todo mundo juntinho lá em dezembro. Uns vão chegar um pouco melhor em português, um pouco melhor em matemática, ciência. Isso é um processo. Agora, eu quero que todos eles cheguem em dezembro mais ou menos no mesmo nível. E aí, professor, eu vejo assim, algumas escolas trabalhando muito questão da prova, simulado, teste, outras valorizando a presença do aluno e pontuando a presença do aluno em sala de aula, outras ainda, por sua vez, aplicando tarefas específicas, trabalhos extra-classe que ele pode trazer antigamente. Eu lembro lá que eu tinha, na minha época, lá se vão muitos anos, tinha aquele trabalhinho que eu fazia na folha de papel maço e trazia e valia ponto. Hoje também tem, mas a sua maneira. Hoje eu vejo atividade de campo também sendo valorizada. E aí eu fico me perguntando, enfim, caramba, o que isso, na hora reta final de compor uma nota de aluno, isso vai realmente avaliar o aluno na hora de fazer essa mistura toda ali? A gente está criando formas de pontuar o aluno, a gente está realmente criando elementos para fazer uma avaliação desse aluno. E aí, nesse cenário, existem quais tipos de avaliação você considera que são essenciais para realmente medir o progresso daquele estudante ali? Tem algum modelo específico que você valorize mais nesse cenário, que você considere que é mais relevante para fazer esse tipo de avaliação do aluno, para realmente promovê-lo para uma próxima série, realmente seguro de que, olha, ele aprendeu todo o conjunto de conhecimento que ele precisava aprender aqui nessa série? Bom, vamos por partes. Você botou aí algumas questões nessa sua pergunta enorme aí, mas vamos lá.
Um dos pontos é a avaliação não examina. Não, a avaliação não examina. Quem examina são os exames. É a prova, é o teste. Agora, quanto mais diverso eu tenho de exames, digamos assim, né? Porque o exame, entenda, o exame ele é algo pontual. Prova, por exemplo, ela tem dia marcado, ela tem hora marcada, ela tem aquele dia da prova, do teste, ele tem suas normas, ele tem o seu ritual. Os exames, como prova, eles são pontuais. Eles vão verificar o desempenho daquele aluno naquele dia, naquele horário, sobre aqueles assuntos abordados. A avaliação ela é processual, ela acontece ao longo do ano. São observações, a gente vai recolhendo informações acerca da turma dos nossos alunos ao longo do ano. Existe uma melhor? Não, o que a gente existe o que deve existir é uma análise crítica do professor sobre que ferramentas, instrumentos são importantes para verificar essa habilidade. Que instrumentos de avaliação são importantes para verificar outras habilidades? Porque, por exemplo, um trabalho em que o aluno tenha que falar, numa feira, por exemplo, normalmente eles constroem coisas, ficam ali, aí as pessoas vão visitando, eles vão falando. Ou um seminário em que ele está em sala de aula com outros colegas, ele vai falar sobre alguma coisa que tenha que falar, né? O seminário, ou uma feira, ele vai verificar as habilidades e conhecimentos dos alunos de um modo. Uma prova, ela vai verificar outras questões, ou as mesmas questões, até, talvez, de um outro modo. Então, quanto mais eu consigo diversificar o meu processo de leitura do desempenho dos alunos, mais interessante é. Porque aí o processo de avaliação ele fica mais fidedigno. Ou seja, eu consigo perceber o meu aluno de modo mais total, de modo mais pleno. Não vou dizer que a gente consiga perceber 100%. Olha só, isso porque não é avaliação não é um processo matemático de somar notas e ter uma média. Não é isso. A avaliação é o olhar do professor sobre o seu aluno. E aí, quanto mais, aí eu reformo, se eu faço um teste a cada 15 dias, eu faço uma prova bimestral, se o meu aluno me apresenta um trabalho escrito a cada mês, enfim, eu vou criando. Mas, assim, o trabalho o processo avaliativo, ele também pressupõe observar o aluno em sala de aula. Esse aluno é um aluno comprometido com a aprendizagem? Ele presta atenção à aula? Ele faz perguntas? Quando ele erra, ele fez um exercício, levou à mesa do professor, ou o professor passou na mesa dele, olhou e identificou o erro e falou assim, olha só, apaga isso aqui, refaz, pensa direitinho. Ele tem boa vontade em apagar e repensar? Ele se esforça para avançar no próprio processo de conhecimento? Essas análises são bem subjetivas, né? Porque você pode ter um aluno mais extrovertido e um aluno mais tímido, e aí o professor precisa ser mais perspicaz de perceber esse aluno, ele está se esforçando, ele está comprometido com o processo de aprendizagem dele, porque uma coisa importante também, isso aí vem lá de Freinet, dessa valorização do aluno também se comprometer com o que ele está vivenciando, com o que ele está aprendendo com as propostas de trabalho do professor. Isso aí é importante. Esse compromisso do aluno precisa ser avaliado também, porque existem algumas questões. Esse aluno aqui ele avançou pouco, mas esse aluno ele é capaz de pesquisar disso, né? Então isso aqui que ele não foi tão bem é superado por outras habilidades que ele desenvolveu e que podem, num futuro próximo, ajudá-lo a superar alguma lacuna que tenha ficado aqui. Então, é uma visão bem geral do desempenho desse aluno. Não sei se eu respondi. Você fez algumas perguntas dentro de uma pergunta. Não, eu acho que estava perfeito. A ideia era pensar mesmo nessa questão de como a avaliação ela é um meio que vai promover o aluno dentro da turma no seguinte cenário hierárquico. Aquele ali é um aluno de referência. Né? Nas séries iniciais talvez não tenha tanto isso, mas nas séries finais
ter um aluno como referência ali é importante, porque muitas das vezes o aluno que está aprendendo, aquele colega que sabe um pouquinho mais, é importante para ele, de ter aquela troca ali, às vezes a questão da linguagem favorece a questão do aprendizado, e também pensando na avaliação como, caramba, uma ferramenta para me promover ao próximo ano letivo. Estou num outro status, pensando ali no fluxo ali das séries, né? Faltou dizer uma coisa, que você colocou no começo da sua pergunta, acabou ficando e tal. Nós vivemos hoje um momento de muita aferição, de muita verificação. A gente tem, como você falou, tem simulado, tem isso, tem aqui. Que tem a sua importância dentro do processo. Desde que esses simulados, ou o que quer que seja, me forneça elementos para eu analisar o processo e conseguir fazer ajustes para avançar. Porque a ideia do simulado é essa, é você perceber que o aluno, perceber quantitativamente, porque não é qualitativa, a maior parte do que é verificado ali é quantitativo, né? Do que o aluno, por exemplo, se eu tenho uma prova de um simulado que tem 20 questões, essas questões se relacionam a algumas habilidades. Alguma habilidade que estava lá nesse simulado, ela não foi alcançada por muitos alunos? Eu preciso trabalhar isso aqui. E mais assim, que habilidades, em que habilidades a maioria foi muito bem? Quais habilidades ficaram meio que uns aqui, uns ali? Se o simulado me leva a pensar o que avançou, o que não avançou, como me fornece um resultado, uma foto daquele dia, daquele horário. E a partir dessa foto eu coloco lá no computador e faço um Photoshop. Assim, Photoshop no sentido de eu pego essa foto e vou ver o que eu preciso melhorar nessa foto. Quando eu vou melhorar essa foto, é o trabalho de agir sobre aquilo que eu tinha pensado inicialmente, o que eu executei inicialmente, mas que por algum motivo não deu tão certo como esperado, e eu preciso ajustar o processo para que isso melhore, para que esse fluxo caminhe, para que meu aluno avance. Então, eu só preciso pensar o seguinte: eu como professor, as escolas, como instituições de ensino, é preciso ter em mente que se eu encher muito o calendário letivo de verificações, eu vou deixar pouco tempo para análise e para o feedback desses resultados. Então, o simulado, ele é importante? Ele é importante. A prova é importante? É importante ou é interessante. Mas se o calendário ficar tomado por essas atividades, e aí eu vou perder tempo, eu não vou sequer ter um tempo adequado de sentar com os resultados, analisar os resultados, para tomar decisões a partir desses resultados. Porque fica tanto, às vezes, a escola, o professor, massifica tanto aluno com tantos exames, tantas provas, tantos testes, que eu não quero só pegar a prova e dizer, ó, você tirou 7, você tirou 8, você tirou 2. Não é. Ainda que o aluno possa ter isso concretamente, que é a nota, tá, ele tirou 2. Por que tirou 2? O que falta para ele do 2 pular para 5, 7, 8, 9, 10? A ideia é essa. Então, o rótulo pelo rótulo não tem valor. Não tem valor qualitativo. Aquela classificação precisa mobilizar a ação pedagógica do professor e da escola em prol de um movimento que leva o aluno a aprender, que é o papel da escola, ensinar o aluno os conteúdos que a sociedade exige, ou pede, solicita que ele domine. Aí veio uma questão agora, até anotei para não perder a pergunta. Foi uma pergunta que surgiu na medida que você foi elaborando aí a resposta. E eu comecei a lembrar da minha época de estudante, né? Chegava lá e cada professor tinha seu método de trabalho, seu profissional ali de referência, que trazia o seu livro específico, as famílias compravam e íamos todos lá para a escola. E hoje, eu costumo dizer, não de maneira pejorativa, mas
é muito similar ao que se vivia na época da administração. Eu costumo dizer que a gente vive na época do Fordismo da educação. A gente está transformando tudo em um modelo de produção industrial e os sistemas de ensino eles trazem muito isso, né? As grandes redes, né, a prestação do serviço por si só, ele já é um meio de uma indústria que ela tem a variabilidade dentro do seu cerne ali, é um elemento fundamental da prestação de serviço, ele ser variável. E aí, quando a gente fala de redes de escola, o maior desafio de quem trabalha em redes de escola é fazer com que o serviço tenha algum tipo de similaridade mínima, diminuir ao máximo a variação, porque se eu tenho 10 escolas e elas têm um selo Vitor ou Rodrigo de qualidade, eu preciso garantir que em todas as 10 escolas eu tenha um selo de qualidade. Então, os sistemas de ensino meio que eles vêm com o intuito de criar esse modelo que eu digo que é um modelo fordista de educação, que é criar um modelo de produção industrial onde eu consiga replicar em várias unidades escolares aquele modelo, né? E aí não estou dizendo que é bom ou que é ruim, mas, de alguma forma, isso acaba impactando diretamente na autonomia do professor, porque o professor ele deixa de ser o professor e ele ir para frente do palco ali, do cenário escolar, e ele vira um coadjuvante, já que ele vai ter que trazer a habilidade dele toda para implementar um sistema, metodologia de ensino, que, ok, é daquela rede de escolas, mas em algum momento não adianta. Ele tem uma metodologia dele, professor, de aplicar, de produzir o conhecimento, e a escola acaba trazendo um pacote, um empacotamento pronto e fala, professor, esse aqui é o meu modelo pedagógico que eu quero implementar. E aí fica a questão da pergunta que eu queria trazer aqui. Como fica a autonomia do professor num cenário onde grandes redes atuam com sistemas de ensino, entregando modelos prontos de avaliação. Hoje a gente vê sistemas de ensino que eles mesmos já mandam a prova, né? E aí você falou a questão do professor aí no cerne, de ser o analista que vai avaliar se aquele aluno está aprendendo ou não. E aí, quando o sistema de ensino ele traz um modelo pronto de avaliação, o sistema de ensino se coloca no centro dessa relação que deveria ser professor-aluno, e a gente vê ali o sistema de ensino formando uma pirâmide entre professor, aluno e sistema de ensino. Como é que fica, Vitor? A autonomia do professor num cenário onde grandes redes atuam com o sistema de ensino e acabam entregando esses modelos prontos aí de avaliação. E a sua análise muito boa, porque, Rodrigo, existem as tendências pedagógicas, tá? Falei da tradicional no começo da nossa fala, e você me descreveu aí elementos do que a gente chama de tendência tecnicista. Na tendência tecnicista, o professor ele é coadjuvante, né? Eu não posso dizer hoje que a gente está eu digo que a gente está no tecnicismo, a grosso modo. Ou, como alguns preferem, estamos no neotecnicismo. Porque aí já se está pegando aquele eixo tecnicista e já se repensou algumas questões, né? Então, a gente viveria hoje num contexto de neotecnicismo. Eu digo o seguinte, e digo para os meus alunos na graduação, ser professor é uma atividade intelectual. Se eu começo a receber tudo muito pronto, plano de aula pronto, plano do ano pronto, mas você imagina, um plano anual pedagógico entregue pela escola ao professor. Ele não tem a marca daquela turma. Ele pode ter a marca da política de educação daquela instituição ou daquela rede. O olhar do professor não há ali. Ele recebeu. Inclusive, ele não precisa nem... Aí, não precisa... O processo de avaliação diagnóstica, como eu descrevi aqui no começo, ele inexistiu. Ou existiu, mas que o documento veio pronto. Não levou em consideração o olhar do professor sobre a sua turma.
Quando a gente vive a era das apostilas, ou, como alguns preferem chamar, materiais pedagógicos, né? Que são livros, ou são produzidos pela própria escola, pela própria rede de ensino, enfim, né? E mais, quando às vezes tem essas apostilas e ainda tem o livro didático. Realmente, a autonomia mas o professor tem autonomia. Primeira coisa, autonomia não é algo dado, é algo que você conquista. E ela tem limite. Nada é porque é. Autonomia é algo conquistado e ela tem limite. O professor ele tem autonomia até uma parte do trabalho. A escola tem autonomia até uma parte do trabalho. Por exemplo, nenhuma escola de nenhuma rede do Brasil pode pensar um calendário letivo com 198 dias. Não há autonomia para isso, porque a LDB diz que são, no mínimo, 200 dias. Então, a autonomia ela tem sempre um limite, né? E eu vejo que a autonomia do professor em sala de aula está cada vez acontece menos. Porque quando o professor se vê diante de recebo uma apostila, um material pedagógico. Então, esse material tem, sei lá, 20 unidades. A prova de março vai cobrar dos alunos a unidade 1, 2, 3 e 4. Vamos supor. 1, 2, 3, 4. Ele vai trabalhar de modo a estar respondendo ao que está naquele material. Ele chega a ter uma ação, algumas vezes, até de massificação. Quando eu massifico, nem sempre eu tenho aprendizado. Nem sempre eu tenho o aprendizado no sentido essencial da palavra. É uma aprendizagem, porque eu digo que o aluno aprendeu quando ele é capaz de lidar com as informações que ele recebeu de modo crítico. Se ele consegue contextualizar aquelas informações, colocar para uso no dia a dia, na escola, ou fora dela, aí o cara aprendeu, aí o aluno aprendeu. Agora, se o professor precisa o tempo inteiro do bate-volta, não bate-volta ele-aluno, mas ele-aluno, aluno-ele e sistema. Então, isso acaba mecanizando muito as relações e talvez num processo, porque o processo de ensino, ele, querendo ou não, ele é marcado por subjetividade. E não tem nenhum sistema que controle isso. Não há nenhum instrumento de avaliação que controle isso. Eu não consigo controlar. Eu entendo, por exemplo, um aluno pertence a uma rede X. Essa rede X tem 200 escolas no município do Rio. O dono da escola pensa que esse aluno, ao sair dessa escola aqui, esse aluno se mudou, foi para um outro bairro e vai ser transferido para uma outra unidade, né, mais próxima da residência. Então, o que se pensa ele vai sair dessa escola aqui e vai para essa outra escola aqui, vai sair de uma, vai para outra escola, mas como é da mesma rede, ele vai sair daqui e vai chegar aqui na mesma página da apostila. Só que eu penso que a gente pode avançar mais. Pensar além da página da apostila. Se a escola consegue acolher o aluno que está chegando de modo adequado, ele pode estar na página 10, na página 5, na página 20. E o trabalho vai fluir. O aluno precisa aprender a ter autonomia de também correr atrás daquilo que, porventura, na outra unidade, ele não tinha visto tanto ainda, ou não tinha aprendido tanto ainda. E aí, essa escola oferecer estudos orientados para compensar essas lacunas que possam ter ficado. Mas eu entendo e tenho receio desse ensino muito regrado, muito modulado, muito arquitetado. Eu acho que isso engessa muito a ação do professor e tira dele uma coisa importantíssima, que é a leitura crítica do seu contexto de trabalho. Eu tenho um pouco dessa visão também sobre esse modelo. Eu entendo o desafio que é, né? O mercado educacional hoje, se a gente for olhar ele de uma maneira geral, só 18% das escolas eles são escolas privadas. E aí, quando a gente olha as redes privadas de ensino, a gente vê que uma pequena parte
Os grupos educacionais eles acabaram assumindo, né? Grupos empresariais acabaram entrando como investidores, grupos que lá atrás, inicialmente, tinham o intuito de investir no ensino superior, mas a gente viu aí esse dinheiro vindo também para a educação básica, que permite a eles uma renda, uma entrada de grana durante mais tempo, ao contrário das universidades. E aí eu entendo essa visão de, poxa, 10 escolas, 20 escolas, enquanto prestação de serviço, e a variabilidade ser uma característica da prestação de serviço, eu entendo a visão do empresário de garantir o mínimo de padronização, né? Esse é o intuito real, de entrega para as famílias e para os alunos. Porém, eu entendo também o cenário que fica o professor nesse contexto onde eu preciso avaliar individualmente o aluno e nem sempre as minhas avaliações vão ser quantitativas. Eu vou precisar avaliar outros critérios qualitativos que vão me dizer se esse aluno está avançando ou não. E quando eu coloco isso tudo dentro de uma planilha ou recebo avaliações prontas, e hoje é uma característica muito, muito forte, aí eu não vou entrar nem nesse mérito, mas de avaliações objetivas em detrimento das avaliações discursivas, né? Isso sendo utilizado maciçamente, você marca ali A, B, C, D, E, enfim, ao invés das avaliações muito mais profundas, né, que forneciam provavelmente para o professor dados, informações sobre aquele aluno muito mais profundas. Como é que você avalia se um aluno tem... Hoje se fala muito de o aluno sobre ele saber se falar em público, se ele saber argumentar, né? Disciplinas de negociação entraram muito em voga. Caramba, é importante o aluno ter uma disciplina de negociação. Mas como é que eu quero ensinar o aluno a negociar, a argumentar, e eu tiro dele uma ferramenta que o professor tinha para avaliar isso, que era uma prova discursiva? Porque você mecaniza tanto, você quer que o aluno marque o X porque você quer ter aquele desempenho a todo custo. E aí isso aí pode ser esse tipo de avaliação, né, de processo avaliativo, dizendo, ele pode causar inclusive erro de leitura da situação, do desempenho do seu aluno, porque inclusive a lei diz isso. Os aspectos qualitativos eles precisam preponderar sobre os quantitativos. Isso está na lei, está na LDB. Isso não está agora, não. É desde 71. Né? E a questão qualitativa vai ficando... porque o professor consegue. Eu acho que o professor está muito assoberbado. O professor ele vai ficar assoberbado e ele tem uma cobrança muito grande para entregar desempenho. Aí eu diferencio o desempenho da aprendizagem. Nem sempre ter um bom desempenho significa que o aluno aprendeu ou se desenvolveu cognitivamente de modo satisfatório. É isso aí. E aí, professor, além de professor, né, e aí coordenador universitário, ex-diretor de CIEP, você também é palestrante e escreveu esse livro aqui que eu estava aqui na tua página, na página 30, falando de avaliação da aprendizagem, caminhos e descaminhos do cotidiano escolar. O Vitor é um dos autores desse livro aqui, deixa eu ver se está aparecendo bem aqui na tela. Opa, no chão da escola. Opa, deixa eu ver aqui se eu consigo dar um zoom aqui. No chão da escola, agora sim. Eu vou deixar ali o link na descrição depois. E falando sobre um pouco de metodologias pedagógicas também, ou não, professor? Organizado pela Adir Luiz Almeida. E aí, você é um dos autores desse livro. Como é que foi escrever esse livro, professor? Também fala um pouquinho de aprendizagem, né? De metodologias, enfim. Esse livro ele é meu segundo texto maior, porque o primeiro foi lá, perdão, o terceiro. O primeiro foi a minha monografia lá na especialização de português, aí foi um texto maior, né, que a gente chama. Aí depois teve a minha dissertação de mestrado, e esse aí já é um terceiro texto grande, digamos assim, né, com muitas páginas. Porque falar sobre avaliação, planejamento, para mim, uma área de certo conforto mesmo, porque é a área onde eu mais li, mais discuto. Aí você falou das palestras, algumas eu fiz, basicamente foram de avaliação, sempre de ensino, né? Muitas foram de avaliação.
A Dira é uma amiga até hoje. A gente, ela quem organizou, foi dela a ideia de construir esse livro, em que os autores, todos eles eram autores que com passagem pela escola, pela turma, pelo dar aula, né? Então, por isso o nome No Chão da Escola. Não se encontra mais à venda em livrarias de livros novos, você só é possível encontrar em sebos, e na estante virtual, por exemplo, encontra ele com certa facilidade. Estante Ele é um livro virtual, eu antigo. acabei de ver aqui no site, tá lá. Tá. Que é um livro já, digamos, antigo. Aliás, não foi uma editora que nos procurou. Na verdade, nós procuramos a editora para lançar esse livro e tudo mais. Então, foi uma tiragem única e tudo mais. E que refletia também que todos nós tínhamos terminado há mais tempo ou há menos tempo o mestrado. Então, esses artigos, que é um livro composto de artigos, eles traduzem muito dessa aprendizagem nossa, dessa nossa relação com a pesquisa que nós tivemos lá no mestrado. Eu, a Adir, a Márcia Ferreira também, e a Mônica Paranhos, enfim. Gostou da experiência? Tem Mônica Paranhos não, possibilidade. Mônica Paranhos é outra. Mônica, esqueci o nome dela. Mônica. Vamos. A Mônica conheço também, mas ela não faz parte Mônica desse livro. Peregrino. Agora sim, Mônica Peregrino, isso mesmo. Obrigado. Assim, foi um texto que escrever eu gosto, mas é uma coisa que me gera uma expectativa. Então eu escrevo, aí leio, porque as pessoas talvez não percebam isso. Quando você produz alguma coisa, até uma redação, até uma produção de texto simples, você escreve, você faz um rascunho e você passa limpo. Depois de você passar limpo, você faz uma nova leitura. Se for uma redação para concurso, você vai ter que entregar e ponto final, né? Mas se é um texto que você pode ficar com ele um tempo, aí você vai ler de novo, aí você lê. Aí acha algumas coisas que você pode ou precisa mudar. Aí você muda, aí você relê. Esse processo de escreve, lê, Vitor, escreve... seu áudio deu uma falhada agora. Dá uma olhadinha aí. Ele caiu simplesmente. Ok, tá falando agora? Ok? Não tá, pera aí. Deixa eu ver aqui o que pode ter acontecido. Alô? Agora foi. Agora funcionou. Foi. Depois você arruma aí essa minha fala, para não Tá ficar perfeito. tá. Escrever não é algo tão simples. Isso com qualquer um. Alguns têm mais facilidade, outros têm menos facilidade, mas não é algo tão fácil. Talvez para o jornalista que escreve todo dia, tenda a ter mais fácil. Para aquele que escreva eventualmente, quando é solicitado, aí é um pouco mais difícil, talvez. Porque passar as ideias para o papel é algo um pouco complexo. Bom, a produção desses artigos são de professores que nesse momento estavam na sala de aula ou tinham acabado de sair dela, quando de repente uma aposentadoria, né? São professores que estavam ali no chão da escola. E para mim, a produção do meu artigo, ele tem muito a ver, não só dos meus colegas, a gente usou muito nossa experiência de pesquisa e de trabalho lá do mestrado. Quando esse livro saiu, nós tínhamos saído há pouco tempo do mestrado, terminado pouco tempo o mestrado. Então, reflete muito das nossas pesquisas, das nossas áreas de pesquisa, lá no mestrado. E, assim, eu sou muito crítico com aquilo que eu produzo. Então, lê, relê, ajusta, reescreve, relê. Isso vai causar... inclusive, tem momentos que a gente precisa até ficar ali um dia longe do texto. A gente fica meio viciado, a gente passa com a nossa ansiedade de ter um texto claro, né, bom, a gente talvez começa a perder visão do que pode mudar, retirar e tudo mais. Então, tem esse exercício de você ficar ali algumas horas, se possível, um dia longe dele, para depois você já volta com outro olhar. Então, nós fizemos a construção desse livro, se deu a partir de várias reuniões, em que nas reuniões nós conversávamos sobre nossos artigos
os colegas contribuíam com algumas perguntas. Tem isso. A gente ia... Foi uma construção individual, porque tem o meu nome, tem o nome da Dir, tem o nome da Márcia, da Mônica, mas é uma construção também uma construção individual, que foi um individual construído também um pouco pela troca. Foram muitas reuniões em que nós discutíamos os nossos assuntos, os nossos artigos, e os colegas ouviam e discutiam, opinavam, e saiu esse trabalho que é o meu terceiro texto de maior escrita, maior em termos de número de páginas mesmo e de importância mesmo. Vou deixar o link do livro lá no site da Estante Virtual na descrição aqui do vídeo. E aí, uma outra pergunta agora. Hoje está muito acesa essa questão das tecnologias digitais, né? Plataformas virtuais, gamificação dos estudos. E aí, eu queria entender um pouquinho de você, Vitor. Como as tecnologias digitais elas estão influenciando ou podem influenciar o processo de avaliação do ensino, o processo de avaliação do aluno. Bom, vamos lá. As pessoas hoje falam, metodologias ativas. E falam isso como se fosse uma grande novidade. Não é. A gente vai lá em John Dewey, né? Um dos nomes da concepção escola novista. O que John Dewey e outros autores defendiam? Que o aluno precisa ser ativo na construção do seu conhecimento. Porque a escola nova ela vai entrar em choque com a concepção tradicional. E na concepção tradicional, o professor dava aula, muitas vezes num tablado, né? O aluno ficava ali, ele ouvia para repetir, né? E a escola nova, o John Dewey vai dizer o seguinte, eles dizem que o aluno precisa ser ativo, ele precisa participar do processo de construção do conhecimento. Então, a partir daí, nós precisamos ter aulas em que o aluno não fique somente sentado, observando, ouvindo para repetir. A gente quer que o aluno interaja mais, que ele produza, que ele pesquise, que ele leia, e assim. Então, que o aluno seja bem central no processo de ensino e de aprendizagem. É o aluno. O que se chama hoje de metodologias ativas é exatamente isso. É você centrar o trabalho, a ação pedagógica no aluno. Mas o que mudou de John Dewey até hoje? Né? O mundo mudou. No tempo do John Dewey, nós não tínhamos Facebook, nós não tínhamos Kahoot, nós não tínhamos, enfim, rede social. Então, as metodologias ativas, elas são a concepção do John Dewey trazidas para o contexto de hoje, em que hoje eu posso ter ferramentas tecnológicas, jogos digitais, que me ajudem a criar um ambiente de aprendizagem mais diverso. No sentido de eu ofereço mais possibilidades, mais caminhos para o meu aluno seguir e chegar ao ponto que a gente espera que ele chegue. Agora, é preciso também entender que é um caminho, são propostas, são questões a serem analisadas, mas que elas por si só não garantem nada. Precisam ser pensadas dentro daquilo que eu estou aqui, quero chegar ali. Então, as tecnologias vão entrar no processo, em que momento, como. Tudo tem que ser muito pensado, para não ficar também a tecnologia pela tecnologia. O uso de um jogo digital pelo uso do jogo digital. Eu preciso ter, a escola, o professor, precisa ter condições de perceber o que é importante, quando é importante. Criar um jogo digital, ou usar um jogo digital, criar questões, são importantes? São, até pensando, a escola tem condições? Meu aluno tem computador? Meu aluno tem celular? Ou a escola consegue fornecer isso para os alunos? Porque também ter um computador para 4, 5 alunos
Aí vou dizer que a escola tem um laboratório de informática, mas para atrair, de repente, atrair o aluno, os pais dos alunos, né? Mas na prática, o uso fica comprometido, o trabalho fica comprometido, não fica tão bom. Então, não tem como dizer assim, vamos tirar as tecnologias da escola. Não, não tem como, faz parte do mundo hoje. Só que, enquanto ferramentas de ensino e de aprendizagem, precisam ser usadas de modo crítico, de modo consciente, sempre com um objetivo. É igual lá na educação infantil, por exemplo, a tecnologia lá na educação infantil são as tintas, são os pincéis, são as massas coloridas, né? Elas são usadas com uma finalidade pedagógica. Se eu der para o aluno a massa de modelar, né, solta, digamos assim, o que é para ele trabalhar isso aqui e também trabalhar isso aqui, porque eu posso pedir para ele fazer, ele não precisa fazer bichinho somente. Eu posso pedir, olha só, a gente vai usar a massinha, a gente vai hoje, cada um vai fazer com a massinha a primeira letra do seu nome, né? Ou seja, é um trabalho dirigido. A massinha solta, daqui a pouco o aluno está enfiando massinha pelo nariz, está enfiando no ouvido, está socando a massinha com o cotovelo, e aí perdeu-se a função da massinha. Mesma coisa são jogos digitais. Mesma coisa são a tecnologia na sala de aula, computador, tablet e tudo mais. Se eles ficarem soltos, se não tiverem uma finalidade específica, a gente não avançou pedagogicamente. Perfeito, professor. E aí, pensando, né, a última pergunta para a gente finalizar esse papo, que foi muito rico aí, eu vou colocar, vai divulgar hoje aí no nosso Pode Matricular, edição número 2. Qual o papel do professor para garantir que as avaliações sejam justas e imparciais para todos os alunos? A sensação que eu tenho muitas das vezes, e quando eu falei lá no início dos alunos com aquele medo da prova, é muito de, caramba, eu que estou chegando agora, posso me ferrar, enquanto outros que já eram alunos da escola vão se dar bem, porque talvez essa minha transição, né, eles não falam isso, obviamente, mas talvez seja o que paire no ar ali. Será que vão ser cuidadosos com a minha transição? Qual o papel do professor para garantir que essa prova seja imparcial e justa para todos os alunos? Bom, justa quando essa prova, nesse teste, eles são justos quando todos têm o mesmo tempo para realização. Se o tempo que eu estou dando para a realização é um tempo realmente adequado. Se eu tenho tantas questões, eu preciso dar um tempo X. Quando eu dou o tempo X, eu tenho que pensar no aluno que vai responder mais rapidamente, no aluno que é mais lento. Então, eu torno justo quando eu dou um tempo realmente adequado para realizar. Então, quando a prova tem o mesmo conteúdo para todos, né? Estou dizendo nem a mesma questão, estou falando o mesmo conteúdo. Para todos, a prova é um instrumento justo. Você falou justo e... Perdão. Justo e imparcial. Tá. Imparcialidade então, assim, quando a gente analisa o desempenho do aluno, porque ontem eu li uma coisa que eu marquei até. Marquei para conversar com a pessoa. Enfim. O que é algo imparcial? Né? Quando eu vejo, eu analiso exatamente aquilo que deve ser analisado, tanto para o João quanto a Maria. Se eu quero que eles me mostrem que aprenderam as 4 operações, eu quero que o João me mostre, eu quero que a Maria me mostre. Né? A mesma coisa. Só que eu cobrar isso da Maria e cobrar isso do João não quer dizer que ambos vão me entregar isso no mesmo nível. A Maria vai me entregar no nível X, o João vai me entregar no nível Y,
por questões que atravessam o processo e a gente não tem controle, muitas vezes, né? E porque a questão do trabalho do professor tem muito de justiça. E eu digo que é imparcial quando o trabalho do professor ele é imparcial quando ele garante a todos as mesmas possibilidades. Vou dar um exemplo de uma coisa. Uma vez, um aluno criou um problema em sala de aula, e eu briguei, reclamei, blá, blá, blá. Okay. E eu falei, resolvi o problema e finalizou. Deu 10 minutos, 15 talvez, um aluno falou: professor, posso ir ao banheiro? Eu falei: pode. Eu sempre assim, é o meu processo. Até para controle. Vai um, quando aquele volta, outro pode ir. Aí foi. Assim que ele saiu, esse aluno que tinha causado um problema na sala de aula falou: professor, posso ir depois? Eu falei: pode. Aí um aluno falou assim: professor, mas ele perturbou a sua aula. Eu falei: perturbou naquele momento, eu já resolvi. Aquilo já é passado. E um pode ao banheiro, ele também pode ao banheiro. Então, é questão de você ter a clareza de que você, na relação com o aluno, quem é profissional é você, quem é um adulto é você. Então, a gente não pode se contaminar com questões que possam influenciar a nossa visão do aluno, a nossa concepção do aluno e possam prejudicar a nossa relação com o aluno, que é fundamental. Então, não há uma receita para isso. É preciso ter conhecimento conhecimento do que você deseja, é preciso ter conhecimento daquilo que você está ensinando, é preciso você ter respeito, que respeito é uma via de mão dupla, respeito para lá e respeito para cá, é preciso bastante de afeto. Afeto, quando eu falo afeto, não estou falando em algo paternalista, é algo mesmo de relações humanas, né? E eu acho que o respeito, o conhecimento e o afeto são pilares fundamentais para que o processo avaliativo seja justo, seja imparcial e seja acolhedor também. Legal. Falamos com Vitor Arantes, graduado em Letras e Pedagogia, com especialização em Língua Portuguesa, mestrado em Educação, professor da Rede Pública de Ensino, ex-diretor de CIEP, professor e coordenador universitário, palestrante e escritor desse livro aqui, ó, No Chão da Escola, que eu vou deixar na descrição. Atualmente, atuando na Gerência para Resultados de Aprendizagem, na Secretaria Municipal de Educação, mais de 39 anos aí de experiência, falando sobre indagação. A avaliação é ferramenta de trabalho do docente ou método de classificação dos alunos. Vitor, muito obrigado aí pela tua contribuição. Acho que a gente vai levar conhecimento para muitas escolas aí que se indagam justamente sobre essa questão, sobre o processo. Eu acho que a educação privada, principalmente, ela vem passando. Eu acho que a educação pública, ela tem alguns desafios e talvez tão grandes ou maiores ainda do que os das escolas privadas, mas eu consigo ver com clareza aí que são desafios muito diferentes aí na educação pública e na educação privada, mas nesse contexto de avaliação, eu acho que os desafios são muito parecidos, né, de entender realmente como é que funciona, qual é o papel da avaliação hoje em dia, principalmente num cenário aí onde um quer puxar para o aluno ser aprovado, o outro tem a preocupação da leitura desse aluno, qual vai ser o papel dele na sociedade. Eu acho que vale um outro podcast sobre essa questão, mas assim, eu acho que falando especificamente de avaliação foi muito rico aí. Eu acho que para os professores, os profissionais da área de educação que puderem acompanhar aí esse bate-papo vai ser muito rico. Muito obrigado. Rodrigo, eu que agradeço. Boa tarde a todos, bom dia ou boa noite, não sei a hora que vocês estão assistindo. Valeu, pessoal. Esse é o Pode Matricular, edição número 2. E até mais. Tchau, tchau.